Fala galera, eu estou aqui de volta, né? Professor Guilherme, mais uma vez aqui com vocês, dando continuidade nos nossos estudos lá do MHS, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema massa-mola, que seria a segunda aplicação depois do pêndulo simples, né? Então o primeiro é o pêndulo e a segunda é o sistema massa-mola, tá bom? O que é o sistema massa-mola? Bom, o próprio nome já diz, né? É uma massa presa a uma mola. E nós desprezamos todos os atritos e vamos colocar esse sistema para funcionar. Tá? Então vamos supor que nós temos um sistema massa-mola e nós vamos fazer uma análise aqui de duas situações, dois extremos. A mola comprimida ao máximo e elongada ao máximo. Tá bom? Então eu vou fazer esses dois desenhos aqui lado a lado para a gente poder perceber um detalhe importante do massa-mola, tá? Então vamos supor aqui o sistema de máxima compressão. Então nós temos aqui a nossa molinha comprimida ao máximo e o bloquinho preso a ela aqui. Tá joia? Muito bem. E vamos pegar a nossa molinha com máxima elongação. E vamos colocar o bloquinho também preso nela aqui. Muito bem. Então é o seguinte, meus amigos. Nós vamos ter, nessa primeira situação, a força-peso puxando esse bloquinho para baixo e a força elástica empurrando esse bloquinho para baixo. Lembra que a força elástica ela é oposta à deformação. Tudo bem? E aqui nessa segunda situação, o contrário, né? Eu tenho a força-peso ainda para baixo, só quando eu falo o contrário com relação à força elástica. Nesse caso, a força elástica está puxando o bloquinho para cima. Muito bem. Dessa maneira, se eu chamar essa situação de situação A e essa aqui de situação B, vamos fazer uma análise da força resultante? Então eu poderia dizer que na situação A, eu tenho a força resultante sendo a força elástica somada ao peso. E na situação B, como a tendência do bloquinho é subir, né? Ele tem uma aceleração para cima. Lembra lá a aceleração do MHS? Nos extremos, né? Então ela sempre aponta para que o movimento volte a acontecer. Então aqui nós temos uma aceleração para cima. Então quem vai fazer o papel de força resultante vai ser a força elástica menos o peso. Tá joia? Olha, esse não é o melhor caminho, mas é só para que vocês percebam que a força-peso ela não influencia no período do sistema massa-mola. Porque a partir do momento que eu faço como se fosse uma soma aqui, a força-peso ela desaparece. Então eu fico com a força resultante sendo a própria força elástica. Isso é muito importante, tá? Então perceber que no sistema massa-mola, quem é a força resultante é a força elástica. E abrindo isso dentro das equações que a gente conhece, eu tenho força resultante sendo massa vezes a aceleração e a força elástica, o K vezes a deformação, tá? Imagine um sistema em que você, um sistema horizontal, para ficar mais fácil da gente entender. Você prendeu uma molinha numa parede, tá? Então algo parecido com isso. Então eu tenho uma paredinha aqui, prendi uma molinha na parede, coloquei um bloquinho aqui preso nela e chamei a posição 0 exatamente no lugar onde a mola não tem deformação nenhuma.
Então veja que a hora que você abre esta aceleração aqui, a aceleração do movimento harmônico, né? Porque esse sisteminha ele está oscilando, tá? Então a hora que eu abro essa aceleração, eu caio em massa vezes ômega ao quadrado vezes x, e do outro lado eu tenho o k vezes x. Moçada, apesar desse x ser diferente desse, porque esse x aqui, ele é o x posição. E esse x aqui, ele é o x deformação. Mas eles têm valores iguais. Porque se a posição é zero, nessa posição a mola não tem nada de deformação. Então, se eu esticar 1 centímetro aqui para frente, o que vai acontecer? A deformação aumenta, ou seja, a deformação passa a ser 1 centímetro. Então, a posição vai ser 1 centímetro e a deformação vai ser 1 centímetro. Tá? Então, dessa maneira, o que acontece? Apesar daqueles dois caras serem grandezas diferentes, elas possuem valores iguais. Então, possuindo valores iguais, eu mando esse x embora. E vou continuar a dedução aqui, tá? Então, eu fico com massa vezes, vamos lembrar? Ômega, 2π sobre o período. Então, 2π sobre o período, só que todo mundo ao quadrado, né? E do outro lado, a constante k. Tá joia? Muito bem. Então, o nosso objetivo é isolar aquele período. Então, eu vou puxar ele para cima, mas para abrir um pouquinho de espaço aqui, eu vou apagar. Então, se você quiser pausar o vídeo para fazer as suas anotações, esse é o momento. Beleza? Vamos lá, então. Pessoal, então, continuando aí a nossa dedução matemática do nosso sistema massa-mola. Deixa eu apagar aqui. Então, eu vou passar, vamos isolar o período, tá certo? Então, eu trago esse período ao quadrado multiplicando e puxo essa constante para baixo. Então, eu caio aqui, ó, período ao quadrado fica sendo 2π ao quadrado vezes o m, que já estava lá, dividido pelo k, que veio dividindo. Tá joia? E aí, tirando a raiz quadrada dos dois lados, eu chego no período de oscilação do sistema massa-mola, que é 2π raiz de m sobre k. Tá joia? Bom, se nós usarmos as unidades do sistema internacional, a massa ela é medida em quilogramas. E a constante da mola é medida em newton por metro. Então, o nosso período, vamos jogar para cima aqui, ó, ele sai em segundos. Tá joia? Muito bem. Sendo, então, esse m, no caso específico do sistema massa-mola, esse m é a nossa massa e o k é a constante elástica. Joia? As nossas observações importantes. Vamos lá, vamos abrir um espacinho aqui para falar sobre as observações. Moçada, como eu falei para vocês, esse não é o melhor caminho para enxergar que a força elástica é a força resultante. Esse não é o melhor caminho, né? Aquela representação. Existe um caminho matemático um pouco mais formal. Entretanto, para vocês que estão prestando vestibular, é muito importante você ser objetivo. O que é que eu preciso saber disso aqui? Então, você tem que ter em mente o seguinte, turma. Observação. Vamos lá. Observação importante. Se você olhar para esse sistema aqui, ó, sistema massa-mola, então nós temos a massa, a constante, lógico que nós estamos analisando um massa-mola desprezando todos os atritos. Tá legal? Então veja, esse sistema massa-mola, ele não depende da gravidade. Então, a aceleração gravitacional não aparece nessa expressão, tá certo? E não dependendo da gravidade, então vamos colocar aqui, ó, o período do sistema massa-mola, ele
independe da inclinação. Tá joia? Como assim, professor, independe da inclinação? Veja, se você colocar um sistema massa-mola para oscilar na horizontal, tá certo? E você começar a rotacionar esse sistema, o tempo de oscilação não muda, o período de oscilação não muda por conta dessa alteração de posição. Porque esse sistema ele não depende da gravidade, tá certo? Então, aquela demonstração inicial que eu falei para vocês, não é o melhor caminho, mas é para que a gente, na condição de estudante de vestibular, enxergue que a gravidade não atua aqui, no período, tá certo? Então a gravidade não atua no corpo? Atua, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que a gravidade não influencia no período. Então esse período de oscilação ele independe da gravidade. E isso é um avanço, porque você consegue marcar o tempo mesmo que você esteja numa posição qualquer. Então se você tiver um sistema massa-mola na horizontal, inclinado, na vertical, ele vai marcar o mesmo período de oscilação. Isso é muito importante. Então, esse período ele independe da inclinação. Exercício antigo de vestibular que fez uma pegadinha com os estudantes. Colocou um sistema massa-mola para oscilar na horizontal. E falou que a frequência de oscilação desse sistema massa-mola era F0, certo? Aí colocou esse sistema massa-mola para oscilar num plano inclinado, de maneira que o ângulo deste plano, o ângulo de inclinação deste plano é alfa. E colocou a mesma mola e o bloquinho apoiado aqui, ó. E falava que a frequência de oscilação desse sistema era F, e a pergunta é, quem era F em função de F0, tá? Pessoal, tinham várias alternativas, né? Mas a alternativa correta era uma armadilhazinha. A frequência de oscilação, primeira pergunta. Vocês acham que a frequência vai mudar? Não vai, né, turma? Porque se não muda o período, não muda a frequência também. O período e a frequência, eles têm uma relação inversamente proporcional, mas eles têm uma relação. A frequência é o inverso do período, ou o contrário. Então, a frequência ela não muda se o período não mudar. Então, a frequência tem que ser igual a F0. E a alternativa correta era F igual a F0 vezes seno quadrado de alfa mais cosseno quadrado de alfa. Tá joia? Então, era uma armadilha, né? O estudante que não lembra que seno quadrado de alfa mais cosseno quadrado de alfa é igual a 1, né? Então, F0 é igual a F, tá certo? Mas era uma forma aí de montar uma armadilhazinha para o estudante, tá bom? Muito bem. O que pode acontecer é o seguinte, a questão pode trabalhar com vocês o assunto de associação de molas, ele pode colocar molas junto nessa história. Então eu quero mostrar para vocês como é que é, se vocês não se lembram, que a gente faz para calcular uma mola equivalente, né, de uma associação de molas, seja em série ou seja em paralelo. Beleza? Vamos ver junto, então? Então, aqui ainda, dentro do sistema massa-mola, nós vamos falar um pouquinho sobre associação de molas. Vamos lá. Pessoal, lembrando então, a associação de molas
Vamos começar falando aqui sobre a associação de molas em série. Muito bem. Vamos imaginar então que nós temos aqui uma superfície na qual nós vamos colocar um bloco. E esse bloco vai estar preso a duas molas que estão associadas em série. Tá joia? Então vai ser isso aqui, ó. Eu tenho uma primeira molinha e uma segunda mola. E as duas estão ligadas a um bloquinho aqui. Muito bem. Pessoal, vamos supor então que as nossas molas, elas têm constantes elásticas. Aqui vai ser a constante K1 e aqui a constante K2. Tá joia? Muito bem. Então, o que é que vai acontecer quando você deformar esse sistema? Eu posso comprimir essas molas ou eu posso puxar aqui, esticando essas duas molas, tá? Muito bem. A transmissão da força através das molas, tá bom? É isso que nós queremos aqui analisar. Então, quando eu estico esse sistema, essa transmissão de força, supondo que as molas sejam molas que não estão roubando força, né? Que não tenham nenhuma dissipação de força por atrito interno. Então, supondo que as molas sejam molas ideais, tá? O que vai acontecer é que a partir do momento que você esticar, que você deformar essas molas, elas vão transmitir a mesma força elástica. Da mesma maneira que se fosse um fio. Imagine um fio e você dividir esse fio em dois pedaços diferentes, em dois trechos diferentes. Será que a força de tração num trecho seria diferente da força de tração no outro? Não, a força de tração é a mesma, não é? Então aqui a força elástica também é a mesma. Opa, então isso é uma característica muito importante. Quando você associa molas em série, você tem mesma... Vamos usar a nossa abreviação aqui, ó. Mesma força elástica em todas as molas. Mesma força elástica em todas as molas. Agora, se elas têm constantes diferentes e a força é a mesma, é lógico, então, que essas molas vão apresentar diferentes deformações. Tá bom? Então, vamos escrever isso aqui. As molas apresentam diferentes deformações. Legal. Pessoal, então é isso que eu acho mais importante. Quando você estuda associação, seja de resistor, capacitor, não interessa, tá? Não interessa qual a associação que você está estudando. O que é importante é você se apegar nas características. Por quê? Porque o desenho te engana muito, tá? Então, muitas vezes você pode estar diante de um desenho em que você olha e fala, ah, parece série, mas será que é série? A resposta dessa pergunta está sempre aqui, ó, nas características. Então, se as forças, melhor, se a força elástica é a mesma e as deformações são diferentes, aí sim, tá joia? Então vamos lá, deformações diferentes. Então, eu vou dizer que a deformação total ou deformação equivalente vai ser a deformação da primeira mais a deformação da segunda mola. Agora, não sei se vocês lembram, mas vamos fazer aqui como se fosse uma revisãozinha rápida da expressão, né? A força elástica, ela é K vezes X. Então, como eu estou escrevendo X, então no lugar do X eu vou colocar força elástica dividido pela constante K. Tá joia? Então, nessa linha de cima aqui, ó, eu vou colocar força elástica dividido pela constante.
Então, no lugar do x equivalente, eu vou colocar força elástica dividido pela constante equivalente. No lugar do x1, eu vou colocar a mesma força elástica, porque essa força não muda. Então, força elástica dividido por K1. E no lugar do x2, eu vou colocar a mesma força elástica dividido por K2. Então, olha que legal. A força elástica é a mesma, não é? Então, ela cancela. E aí, você cai no cálculo da constante elástica equivalente da sua associação de molas, sendo 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. E aí você vai somando o inverso, né? Até você chegar na constante da enésima mola. Ou seja, é o mesmo cálculo que vocês estão acostumados a fazer quando vocês estão associando resistores em paralelo. 1 sobre o resistor equivalente é 1 sobre K1, perdão, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim vai embora. Então lembra daqueles casos particulares? Produto pela soma, quando você só tem 2, e quando são vários resistores iguais, você pega o valor de 1 e divide pelo número de resistores iguais em paralelo que você tem. Então, aquelas consequências são consequências matemáticas, que são também válidas aqui, tá certo? Então, para associação de molas, eu também posso dizer que, vou dar um segundinho aqui para o pessoal poder travar o vídeo e fazer essas anotações iniciais aqui. Beleza? Então é o seguinte, nós podemos dizer que aquelas propriedades também são válidas aqui, pessoal. Ou seja, se você tiver apenas, como era o nosso caso, né? Apenas 2 molas. Então, tendo apenas 2 molas, eu posso dizer que a constante equivalente vai ser produto K1, K2 pela soma K1 mais K2. Isso é uma coisa fácil de você verificar. É só você pegar uma equação contendo K1 e K2 e fazer um múltiplo entre eles, que seria o produto, K1 vezes K2. Aí você divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Você cai aqui, ó. Tá certo? Então, só para não me estender muito, eu acabei não fazendo a demonstração, tá? Mas é bem simples sair daqui e chegar nesse formato, tá bom? Agora, se você tiver também várias molas iguais, associadas em série, a constante elástica equivalente vai ser a constante elástica de uma das molas dividido pelo número de molas em série que você tem. Tá joia? Então, isso é a associação de molas em série. Nós vamos falar agora delas associadas em paralelo. Legal? Quer dar um printzinho aí ou parar para fazer as suas anotações? Fique à vontade e aproveite agora. Beleza? Muito bem. Pessoal, então vamos lá. Nós vamos falar agora sobre associação de molas em paralelo. E quem já está aí acompanhando o vídeo desde o começo, já percebeu o que vai ser o resultado matemático da associação de molas em paralelo, né? Qual vai ser o resultado matemático? Vamos lá? Então é o seguinte. Primeiro vamos fazer o desenho, vamos fazer a investigação. Turma, para você que está prestando vestibular, é sempre importante ter isso em mente. Não adianta ficar decorando coisas sem sentido nenhum. Claro que nós temos que memorizar expressões? Temos. As expressões são importantes, né? Como é que você resolve um exercício se você não memorizar a expressão principal? Entretanto, não é simplesmente memorizado nada. Você tem que entender o processo. Por isso que eu vou fazendo com vocês a construção do conhecimento.
Em alguns casos, por exemplo, como na demonstração do sistema massa-mola, é uma demonstração que se a gente for fazer ao pé da letra certinho, nós temos que ir por um outro caminho, que é um pouco mais trabalhoso para vocês que estão prestando vestibular. Então eu falei, moçada, não é o melhor caminho, mas é mais ou menos assim, para criar uma lógica na mente de vocês. Você entendeu? Não é simplesmente chegar aqui e escrever, o sistema massa-mola, ele independe da inclinação, o período. O aluno fala por quê? Né? Então nós temos que mostrar pelo menos uma ideia para você criar uma lógica e aí o seu cérebro consegue armazenar a informação. Entendeu? Então por isso que nas associações nós também estamos fazendo a demonstração para você entender da onde vem a consequência matemática. Tá joia? E aqui não vai ser diferente, né? Então vamos lá. Associação em paralelo. Moçada, associação de molas em paralelo. Vamos fazer um desenho aqui, ó. Vamos supor que eu peguei duas molas agora. Então, uma primeira aqui, em azul. E uma segunda molinha aqui em vermelho. Então, essa vai ter uma constante K2. E a molinha em azul vai ter uma constante elástica K1. Tá joia? E aí nós vamos prender isso a um bloquinho, ou podemos colocar uma chapa e puxar isso aqui, tanto faz, tá? Então vamos lá. Então vamos supor que nós temos aqui um bloco que vai ser submetido à ação dessas duas molas, né? Se eu puxar esse bloquinho agora, o que vai acontecer, tá? Então veja, que esse bloco, na verdade, ele vai estar submetido à ação das duas molas. Eu posso comprimir esse sistema, eu posso puxar, elongar, né, esticar a mola. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas uma coisa é bem visível aqui, que as duas molas vão ter o quê, pessoal? Iguais deformações. Então, essa é a primeira característica da associação de molas em paralelo, tá? Então, vamos escrever isso. Eu tenho deformações sempre iguais. Beleza. Então essa é uma característica que nós temos que ficar de olho, né? Estou fazendo um exercício. O desenho está tentando me confundir. Eu olho, as molas vão ter deformações iguais? Quando eu falo deformações iguais, estou falando em módulo. Não significa que as duas necessariamente, nesse desenho sim, mas não em todos, né? Será que as duas necessariamente vão estar sempre elongadas? Ou pode ser que uma esteja comprimida e a outra elongada, tá certo? Então, deformações iguais em módulo, tá? Uma deformação de uma mola é 1 centímetro, a deformação da outra é 1 centímetro também. Não importa se ela está esticada ou se ela está comprimida, certo? É isso que significa deformações iguais. Agora, se as deformações são iguais e você tem constantes elásticas diferentes, então você tem forças elásticas diferentes. Não é verdade, pessoal? Bom, então, vamos lá. Se as forças são diferentes, a pergunta é, a que força esse bloco estaria submetido se eu, por exemplo, puxasse esse bloco aqui para a direita, ele ia receber uma força, as molas saíam puxando ele de volta, né? De forma que a força elástica equivalente, ela seria a força elástica da primeira mola mais a força elástica da segunda mola. Vejam que os vetores de força, ambos estariam aqui, ó, puxando esse bloquinho de volta, né? Numa situação em que eu estivesse deformando. Eu puxei o bloquinho aqui para a direita, as duas molas estariam puxando ele de volta para a esquerda. Então, por isso que nós estamos somando os módulos das forças, tá? Então, força elástica equivalente seria a constante elástica equivalente vezes a deformação. A força elástica 1, a constante 1 vezes a deformação. E a força elástica 2, a constante 2 vezes a deformação. Veja que eu coloquei a mesma deformação em todo mundo. Que é isso que está escrito aqui, ó. Deformações são sempre iguais. Então, se as deformações são iguais, eu coloco ela em evidência aqui,
e cancelo com a deformação que eu tenho do outro lado. Tá joia? Dessa maneira, a constante elástica equivalente de uma associação de molas em paralelo é a soma K1 mais K2 mais K3 e assim vai embora até você chegar no K da enésima mola. Tá joia? Então fica a dica, é o oposto do que vocês estão acostumados a trabalhar com a associação de resistores. O cálculo que a gente faz lá em resistores para associação em série, nós usamos aqui para paralelo de molas. E o cálculo que nós fazemos para paralelo de resistores, nós usamos para série de molas, que foi o que a gente viu agora há pouco. Tá joia? Muito bem. Então, moçada, uma observação importante, né? Como eu falei para vocês, fiquem ligados sempre nas características, porque são elas que vão tirar vocês das situações. Quer ver uma complicada? Imagine que eu peguei um bloco, vou pôr na forma de exemplo aqui, tá bom? Nesse cantinho aqui embaixo. Exemplo. Exemplo do que, professor? Da associação em paralelo? Não, exemplo de maneira geral, tá? Então, eu vou pegar um bloquinho e vou colocar ele desse jeito aqui, ó. Então, meu bloco está aqui. Legal? E vou colocar as molinhas. Vamos colocar da mesma cor? Então aqui eu tenho uma mola com uma constante K2, igual nós fizemos ali no desenho, e uma mola com uma constante K1. Tá joia? Bom, então tá aí o nosso exemplo, né? E a resposta disso aqui eu vou deixar com vocês. Resposta do quê? Só vou fazer uma pergunta. Isso aqui é uma associação em série ou é uma associação em paralelo de molas? Tá joia? Moçada, esse tipo é a armadilha que eu falei para vocês. Que quando está desenhado bonitinho desse jeito, ou aquele jeito de série, né, que nós fizemos na figura anterior, é muito simples. Você olha e você já identifica, ah, é uma associação séria, ou é paralelo. E quando o exercício faz isso aqui com vocês? Então, é por isso que eu falei. Quando o desenho tentar te enganar, sempre você tem que lembrar das características, tá? Lembra, a associação em série, a força elástica é a mesma e as molas vão tendo diferentes deformações. Já na associação em paralelo é exatamente o contrário. Você tem forças diferentes porque as deformações serão sempre iguais. Depois eu vou querer saber a resposta disso, tá? Se é série ou se é paralelo, tá bom? Moçada, eu vou ficando por aqui, agradeço muito a participação de todo mundo aí, né? E deixo um forte abraço e sempre desejando sucesso nos estudos, tá bom? Então, aquela dica que eu falei agora há pouco, para ter sucesso, a gente precisa entender o processo. Não é só decorar fórmula, senão você vira um papagaio e não sabe o que está fazendo, tá bom? Para ter sucesso, precisamos entender. Memorizar, mas entender o que está acontecendo. Valeu, moçada. Forte abraço. Até a próxima.